Capítulo 6 Critérios duplos. Os escribas e os fariseus estão sentados na cátedra de Moisés. Fazei, pois, e observai tudo o que vos disseram, mas não vos reguleis por seus atos, pois eles dizem e não fazem. Mateus capítulo 23, versículo 2 e 3, tradução ecumênica. Muitas considerações importantes e proveitosas podem ser encontradas nas publicações da Sociedade Torre de Vigia. Os artigos, com frequência, provêem apoio para a crença num Criador, encorajam uma vida familiar salutar, exortam a honestidade, enfatizam a importância da humildade e de outras virtudes, fazendo-o com base nas Escrituras. Outros artigos denunciam vigorosamente a fraude e a hipocrisia religiosa. Considere, por exemplo, parte de um artigo publicado na revista A Sentinela, reproduzido na próxima página. A Sociedade Torre de Vigia, por toda a sua história, jamais foi culpada de tolerar e branquear a transgressão e a violação das normas e dos modos justos de Deus por parte de várias organizações e de seus líderes. As publicações da Torre de Vigia têm tomado a dianteira em divulgar, de maneira corajosa e por todo o mundo, qualquer má conduta ou evidência de hipocrisia dentro destas organizações. Tem destacado a equivalência entre a falsidade de tais líderes religiosos e a dos fariseus dos dias de Jesus. Tem manifestado a sua posição declarada de estrita aderência às normas justas, de integridade moral e retidão, bem como de procedimento honrado e honesto para com todos. Foi exatamente isto que tornou tão desconcertante certa informação vinda à tona na mesma ocasião em que estava sendo debatida a questão do serviço alternativo dentro do corpo governante das Testemunhas de Jeová. A informação vinha do México. Tão chocante quanto a própria informação, o que achei bem mais inquietante foi o forte contraste que ela revelava entre a posição adotada pela organização com relação a este país, quando comparada com a adotada em outro país, Malawi, abre parênteses, ex-Nyasalandia, fecha parênteses, país do leste africano. A página 138 traz o artigo de A Sentinela, de 15 de julho de 1974, que tem o título Pode-se ser fiel a Deus, todavia ocultar os fatos? O artigo segue. O que resulta quando se deixa uma mentira passar incontestada? Não ajuda o silêncio a passar a mentira como sendo verdade e ter mais liberdade para influenciar muitos, talvez para prejuízo sério deles? O que acontece quando se deixa que má conduta e imoralidade fiquem sem serem expostas e condenadas? Não é como encobrir uma infecção sem empenho para curá-la e impedir que se espalhe? Quando há pessoas em grande perigo de uma fonte de que não suspeitam, ou quando são desencaminhadas por aqueles que consideram ser seus amigos, será que é desamoroso adverti-las? Talvez prefiram não acreditar na advertência, podem até mesmo ressentir-se dela. Mas livra isso alguém da responsabilidade moral de dar tal advertência? Se estiver entre os que procuram ser fiéis a Deus, as questões suscitadas por tais perguntas lhes são vitais hoje. Por quê? Porque os servos de Deus, em cada período da história, tiveram de enfrentar o desafio apresentado por tais questões. Tiveram de expor a falsidade e o proceder errado, bem como advertir as pessoas contra perigos e fraude, não só de modo geral, mas sim de modo específico, no interesse da adoração pura. Teria sido muito mais fácil ficar calados ou dizer apenas o que as pessoas queriam ouvir, mas a fidelidade a Deus e o amor ao próximo induziram-nos a falar. Sabiam que
melhor a repreensão revelada do que o amor escondido. Provérbios, capítulo 17, versículo 5. O padrão persistente. Considere a situação do antigo Israel e o exemplo dado, então, pelos profetas de Deus. A transgressão tornou-se desenfreada naquela nação. A desonestidade, a violência, a imoralidade e a hipocrisia infamavam o nome de Deus, a quem os israelitas afirmavam adorar. Acolheram as pessoas à correção divina? Ao contrário, a Bíblia mostra que disseram o seguinte aos profetas de Deus: não deveis ver, e aos que têm visões inspiradas, não deveis visionar para nós nenhuma coisa direta. Falai-nos coisas macias, visionai coisas enganosas. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda. Isaías, capítulo 30, versículos 9 ao 11. A maioria dos líderes religiosos procuravam a popularidade por fazerem exatamente isso, tolerando e caiando a transgressão e a violação das normas e dos modos justos de Deus. Mas as instruções de Deus aos seus verdadeiros profetas são exemplificados pelo que ele disse ao profeta Ezequiel: no que se refere a ti, ó filho do homem, constitui-te vigia para a casa de Israel. Fim do artigo. Para avaliar isto, é importante conhecer certos antecedentes. A partir de 1964, as testemunhas de Jeová em Malawi começaram a sofrer perseguições e violência numa escala raramente igualada em tempos modernos. Sucessivas ondas de ataques violentos por todo o país e de brutalidade de turbas selvagens se arrastaram sobre elas em 1964, 1967 e 1972 e, novamente, em 1975. No primeiro ataque, 1.081 famílias malauis viram suas pequenas casas incendiadas, ou, de outro modo, demolidas, e 588 campos de plantação destruídos. Nos ataques de 1967, testemunhas relataram os estupros de mais de 1.000 de suas mulheres, sendo uma mãe sexualmente violentada por 6 homens diferentes e sua filha de 13 anos por 3. Pelo menos 40 das mulheres foram relatadas como tendo sofrido aborto em consequência disto. Em cada onda de violência, lamentavelmente, açoites, tortura e até assassinato passavam virtualmente sem ser reprimidos pelas autoridades e atingiam tal intensidade que milhares de famílias fugiam de seus lares e campos para países vizinhos. Em 1972, estimativas fidedignas indicavam que 8.975 fugiram para a Zâmbia e 11.600 para Moçambique. Quando a violência diminuía, as famílias se infiltravam prontamente de volta à sua pátria. Então, uma nova onda os forçava a fugirem novamente. Em adição a toda esta tragédia, estavam os relatórios vindos dos acampamentos sobre crianças pequenas morrendo por falta de remédio e de tratamento médico. A nota diz: detalhes destes ataques e as condições nos campos de refugiados encontram-se no Anuário das Testemunhas de Jeová de 1965, em inglês, página 171. Revista Despertai, de 22 de julho de 1968, páginas 16 a 22. A Sentinela, de 1º de agosto de 1968, páginas 455 e 463. Despertai, de 8 de abril de 1973, páginas 9 a 28
e 22 de janeiro de 1976, páginas 3 a 13. Outros detalhes no livro Testemunhas de Jeová, Proclamadores do Reino de Deus, página 674, parágrafos 2 e 3. Fim da nota. Qual era a questão em torno da qual girava esta tempestade repetitiva de violência? Era a recusa das testemunhas em comprar uma carteira do partido político no poder. Malawi era um estado de partido único, governado pelo Partido do Congresso de Malawi através de seu presidente, Dr. H. Kamuzu Banda, que era presidente vitalício do país. O escritório de filial instruía as testemunhas de Jeová que pediam informações que comprar tal carteira do partido seria uma violação de sua neutralidade cristã, uma transigência e, portanto, uma infidelidade a Deus. A posição da filial era apoiada pela sede mundial da organização e apresentada detalhadamente nas publicações da Sociedade Torre de Vigia. A vasta maioria das testemunhas malauis se apegava firmemente a essa posição, embora com enormes custos para elas. A brutalidade que era praticada contra pessoas indefesas em Malawi jamais poderá ser justificada. Não há dúvidas em minha mente quanto a isso. O governo e os funcionários do partido estavam decididos a alcançar um estado de total conformidade à sua meta de que todas as pessoas deveriam possuir uma carteira do partido. Era visto como uma evidência tangível de lealdade à estrutura governamental. Os métodos usados para alcançar esse objetivo eram corruptos e criminosos. Há, no entanto, uma séria dúvida em minha mente quanto à posição adotada pelo escritório da filial e apoiada pelo escritório central em Brooklyn. Existem várias razões para tal dúvida. Em 1975, fui designado para escrever uma matéria sobre a última campanha de terror que estava sendo empreendida contra as testemunhas malauis. Ao explicar por que as testemunhas de Jeová viam a compra da carteira do partido com tanta seriedade, apresentei informações que haviam sido publicadas anteriormente, traçando um paralelo entre a posição delas e a dos cristãos dos tempos primitivos, que se recusavam a colocar uma pitada de incenso num altar como sacrifício ao gênio do imperador. A nota diz: este argumento foi apresentado na revista Despertai, de 8 de abril de 1973, página 20. Os artigos que escrevi apareceram no exemplar da mesma publicação de 22 de janeiro de 1976. Fim da nota. Na ocasião em que redigia a matéria, senti uma sensação de insegurança. Seria o paralelo completamente verdadeiro? Não havia dúvida de que colocar incenso sobre o altar era visto como um ato de adoração. Seria comprar uma carteira do partido claramente igual ao ato de adoração? Não pude ver realmente qualquer argumento forte nesse sentido. Era, então, uma violação da neutralidade cristã, um rompimento da integridade para com Deus? Não posso dizer que a minha opinião sobre o assunto tenha se cristalizado totalmente naquela ocasião, nem que eu seja atualmente dogmático sobre o ponto em questão. Mas vieram-me à mente os seguintes pensamentos, fazendo-me perguntar quão sólido era o fundamento utilizado pela organização de cujo corpo governante eu era agora membro, para adotar uma posição definitiva e inflexível de condenar tal compra de carteira como um ato de infidelidade a Deus. A questão se apoiava no fato de que a carteira era uma carteira política, representando filiação a um partido político. Para muitos, e particularmente para as testemunhas de Jeová, a palavra político é vista como descrevendo algo inerentemente mau. Políticos corruptos têm,
através dos séculos, contribuído para a conotação repugnante transmitida com frequência pelo termo na atualidade. O mesmo pode ser dito, entretanto, com relação a termos tais como piedoso, que suscitam geralmente a ideia de santimoniosidade e santidade fingida devido à hipocrisia de algumas pessoas religiosas. Apesar disso, o termo piedoso se relaciona realmente à reverência respeitosa e à devoção sincera a Deus. Esse é o sentido básico. Similarmente, a palavra política leva esta definição básica: sistema de regras respeitantes à direção dos negócios públicos, arte de bem governar os povos, princípio doutrinário que caracteriza a estrutura constitucional do Estado, atividade exercida na disputa dos cargos de governo e no proselitismo partidário. A nota diz: O Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, segunda edição. Fim da nota. Eu sabia que a palavra político, bem como política, se originam da palavra grega polis, que significa simplesmente cidade. Em grego, polites significava cidadão, abre parênteses, sendo esta palavra derivada do termo latino para cidade, fecha parênteses. E o adjetivo políticos, abre parênteses, do qual é derivado o nosso termo político, fecha parênteses, significava dos cidadãos, do Estado. O nosso idioma recebeu estes termos através do latim e o termo latino politia significa simplesmente cidadania, governo, administração. Palavras tais como polícia e política se derivam todas da mesma fonte. Obviamente, todo governo é político, neste sentido fundamental da palavra. Cada governo da Terra é uma entidade política. Cada povo organizado sobre uma forma particular de governo é um estado político, abre parênteses, do grego politeia, fecha parênteses. Ser cidadão de qualquer país significa ser membro de tal estado político, gozando dos benefícios e arcando com as responsabilidades que esta condição de membro acarreta. O grau em que alguém pode submeter-se às ordens de tal estado político pode variar, mas a condição de membro ainda é um fato. É a respeito de tais estados políticos e de seus governantes que o apóstolo Paulo escreve em Romanos, capítulo 13, exortando os cristãos a lhe serem submissos como a um ministro ou servo de Deus. De fato, a atividade política pode tornar-se corrupta, e não há dúvida de que o estado político de Roma tornou-se extremamente corrupto, embora isso, em si mesmo, não torne tudo o que é político inerentemente pernicioso. Tampouco torna a cidadania nacional, a condição de membro de um estado político ou nação, algo inerentemente mau. Os partidos políticos, em sua competição pelo poder, são em grande parte responsáveis pelo sentido adicional, secundário, abre parênteses, não o básico ou elementar, fecha parênteses, que a palavra política pode ter, o de conspiração ou armação de esquema por parte dos que buscam poder, glória e posição pessoais, ou coisa parecida. Isto é mau, mas não porque tudo o que se relaciona com atividade política seja pernicioso, pois a ausência de atividade política significa, em seu sentido secular, a ausência de governo. Eis o que levou ao segundo motivo de meu questionamento. Posso compreender por que alguém poderia conscienciosamente desejar estar separado da disputa política e da competição violenta que geralmente caracteriza a política partidária. Os fatores que me fizeram pensar seriamente sobre a situação em Malawi, todavia, foram que ele era, e até recentemente permaneceu, um estado de partido único. O Partido do Congresso de Malawi era o partido governante do país, sem que fossem permitidos outros partidos.
tornara-se, portanto, equivalente, em sentido real, ao próprio governo, à autoridade superior. Se alguém pode ser cidadão e, por conseguinte, membro da comunidade política nacional, sem violar a integridade para com Deus, onde está a evidência para provar que ser submisso à insistência do governo, abre parênteses, expressa desde a partir do chefe do Estado, fecha parênteses, no sentido de que todos têm de comprar uma carteira do partido governante, constitui uma violação da integridade para com Deus? Eu me perguntava então, e ainda me pergunto, quão grande é a diferença? Acima de tudo, pergunto-me, caso se encontrassem numa situação similar nos tempos bíblicos, teriam Abraão, Daniel, Jesus e seus apóstolos, ou os cristãos primitivos, visto a submissão a tais ordens governamentais da mesma maneira como a organização a tem apresentado? Admita-se que não houvesse nenhuma lei verdadeira adotada em Malawi que exigisse a compra da carteira, mas teria tal princípio técnico sido visto por Jesus Cristo como decisivo diante das declarações feitas por todo o país pelas autoridades governantes? A nota diz: compare com Mateus, capítulo 17, versículos 24 a 27, onde Jesus declara que certo imposto não se aplicava corretamente a ele, mas recomenda, todavia, a Pedro que o pague, para não ofender as autoridades. Fim da nota. Como teriam os cristãos do primeiro século visto isso, tomando em consideração a exortação do apóstolo? Rendei a todos o que lhes é devido, a quem exigir imposto, o imposto, a quem exigir tributo, o tributo, a quem exigir temor, tal temor, a quem exigir honra, tal honra. A nota diz. Romanos capítulo 13, versículo 7. Fim da nota. Submeter-se então a tais ordens, como agora, seria certamente condenado por alguns como uma transigência, uma rendição às ordens das autoridades políticas. Mas estou certo que, nos dias de Jesus, havia muitos judeus devotos que achavam que aceitar alguém às ordens de um oficial militar do odiado Império Romano para que levasse certa bagagem por uma milha seria igualmente detestável. Muitos prefeririam sofrer maus tratos a submeter-se. Ainda assim, Jesus disse para submeter-se e ir, não apenas uma milha, mas 2. A nota diz. Mateus capítulo 5, versículo 41. Fim da nota. Para muitos de seus ouvintes, este conselho era sem dúvida repugnante, tendo gosto de rendição covarde, em vez de devoção inquebrantável a uma posição de não colaboração com autoridades estrangeiras gentias. De uma coisa fiquei eventualmente convencido, de que eu precisaria estar muito confiante de que a posição adotada fosse solidamente fundamentada na palavra de Deus e não em meros raciocínios humanos, antes de poder pensar em defendê-la ou divulgá-la, particularmente em vista das graves consequências ocasionadas. Não sentia mais confiança de que as Escrituras davam realmente tal apoio claro e inequívoco à política adotada com respeito à situação em Malawi. Eu podia compreender como alguém poderia sentir-se impelido pela consciência a recusar-se a comprar tal carteira e, se era esse o caso, deveria então recusar-se, em harmonia com o conselho do apóstolo em Romanos capítulo 14, versículos de 1 a 3 e versículo 23. A nota diz: declaram estes versículos: acolhei o homem que tem fraquezas na sua fé, mas não para fazer decisões sobre questões subjetivas. Um homem tem fé para comer de tudo, mas o homem que é fraco come hortaliças. Quem come, não menospreze ao que não come, e quem não come, não julgue aquele que come, pois Deus tem acolhido a esse.
Mas, se tiver dúvidas, já que está condenado, se comer, por que não come em fé? Deveras, tudo que não vem da fé é pecado. Fim da nota. Mas não conseguia ver o princípio básico de alguém impor sua consciência a outro neste assunto, nem de apresentar tal posição como um padrão rígido a ser seguido pelos outros, particularmente sem maior apoio das escrituras e dos fatos. Em contraste com tal cenário de acontecimentos relacionados com Malawi, considere agora a informação que veio à tona durante a discussão do corpo governante sobre a questão de serviço alternativo. Muitas das declarações emitidas pelos membros ao debater esta questão refletiam a atitude estrita, inflexível, com que eram encorajadas as testemunhas malauis. Fizeram-se declarações como estas: mesmo se houver um pequeno indício de transigência ou de dúvida, não devemos fazê-lo. Não deve haver transigência alguma. Novamente, é preciso esclarecer que a posição de neutralidade, como a de não fazer parte do mundo, mantendo-se livres desses poderes do mundo, a religião, a política e o militarismo, não os apoiando, quer direta, quer indiretamente, é a posição a ser abençoada por Jeová. Não queremos nenhuma área de indefinição. Queremos saber exatamente onde nos posicionamos como cristãos não comprometidos. A nota diz: extraído do memorando apresentado por Lloyd Barry, membro do corpo governante. Fim da nota. Fazer trabalho civil no lugar do serviço militar é um reconhecimento tácito ou implícito da obrigação de alguém para com a máquina de guerra de César. Portanto, não se pode exigir do cristão que apoie a instituição militar, quer direta, quer indiretamente. A nota diz: extraído do memorando de Karl Klein, membro do corpo governante. Fim da nota. Para uma das testemunhas de Jeová dizer a um juiz que está disposta a aceitar trabalho no hospital ou trabalho similar, seria fazer um acordo com o juiz e estaria violando a integridade dela para com Deus. A nota diz: extraído de declarações de Fred Franz, membro do corpo governante, e parafraseada numa carta de William Jackson a Paul Tarask. Fim da nota. Aceitar o serviço alternativo é uma forma de apoio moral ao sistema. A nota diz: extraído da carta da Comissão de Filial da Dinamarca, citado no memorando de Lloyd Barry. Fim da nota. Devemos ter uma posição unida em todo o mundo. Devemos ser decisivos neste assunto. Se tivéssemos de conceder esta amplitude aos irmãos, teríamos problemas. Os irmãos precisam ter suas consciências educadas. A nota diz: extraído de declarações do membro Ted Jarax. Fim da nota. Se cedermos diante de César, não é dado então nenhum testemunho. A nota diz: extraído de declarações do membro Carrie Barber. Fim da nota. Os que aceitam este serviço substituto estão adotando uma saída fácil. A nota diz: extraído de declarações do membro Fred Franz. Fim da nota. O que acho surpreendente é que, ao mesmo tempo em que se faziam estas declarações enérgicas e inflexíveis, os que proferiam estavam cientes da situação no México. Quando fornecia a cada membro do corpo governante uma cópia do levantamento dos relatórios das comissões de filial sobre o serviço alternativo, incluí o material enviado pela Comissão de Filial do México. Incluía esta parte que tratava da cartilha de identidade do serviço militar. Abre parênteses, cartilha significa certificado, fecha parênteses. A cartilha do serviço militar deve ser obtida por se dar cumprimento ao serviço militar durante 1 ano.
Os que portam a cartilha têm a obrigação de apresentar-se quando a nação os convocar, seja pela mobilização de forças ou, pelo menos, para efeito de apresentação. Abre parênteses, artigos 136 a 139, página 6, fecha parênteses. Entretanto, embora a lei proíba os militares ou membros dos órgãos de alistamento de confeccionarem cartilhas por meios ilegais, tais como pagamento, a grande maioria dos funcionários violam estas leis. Abre parênteses, artigos 50 e 51, página 21. Artigo 3, página 29. Instrução Normativa número 1, de 16 de setembro de 1977, página 2, parágrafos 3 e 4, fecha parênteses. Praticamente, qualquer pessoa, sob qualquer pretexto, pode evitar o serviço militar e pagar a um funcionário para anotar supostos comparecimentos à instrução semanal, abre parênteses, dando a impressão de um comparecimento regular, fecha parênteses, ou pagar, na mesma ocasião, para que o documento lhe seja fornecido devidamente legalizado. No México, isto é muito comum. O governo mexicano está tentando impedir que os funcionários confeccionem documentos do serviço militar para pessoas que não tenham prestado tal serviço, quando não houver nenhuma justificativa de acordo com a lei. Disse recentemente um general quando o presidente da República, licenciado José Lopes Portillo, esteve numa cerimônia de juramento à bandeira em 5 de maio de 1978, perante quase 100 mil jovens recrutas, que o Exército não tolerará operações ilegais para receber cartilha do serviço militar. Prosseguiu o general. Tornamo-nos responsáveis pela erradicação, num curto período de tempo, das últimas saliências de ilegalidade no serviço e teremos sucesso em fazer com que todos os jovens possam ir às juntas de alistamento municipais a fim de receber suas cartilhas. Abre parênteses. Veja El Heraldo, 6 de setembro de 1978, fecha parênteses. Qual era a posição das testemunhas de Jeová quanto a tais operações ilegais em conexão com esta lei? A carta da comissão da filial prossegue dizendo: os publicadores jovens no México não têm tido nenhuma dificuldade com relação ao serviço militar. Embora as leis sobre o serviço militar sejam muito específicas, geralmente não são impostas de maneira rigorosa. Se um publicador, ao chegar à idade do serviço militar, não se apresentar voluntariamente diante de uma junta de alistamento, não é intimidado a fazê-lo. Por outro lado, aqueles que têm sua cartilha e estão numa das reservas nunca foram convocados. Eles têm apenas de ir para carimbar sua cartilha quando se transferir de uma reserva para outra. Mas isto não envolve qualquer cerimônia, exceto apenas apresentar-se num escritório encarregado de carimbar a cartilha. A cartilha tornou-se um documento de identificação. É usada como documento de identificação quando alguém pede emprego, embora não seja indispensável. Para obter-se um passaporte, este documento é indispensável. Ninguém pode deixar o país sem a cartilha, a menos que consiga uma permissão especial das autoridades militares. Publicadores que desejam adquirir uma cartilha vão a uma das juntas de alistamento registrar-se e receber imediatamente sua cartilha, mas isto, naturalmente, não está encerrado, isto é, ela não está legalizada. Então, a fim de legalizá-la, vão a alguma pessoa de influência que eles conhecem ou diretamente a um funcionário. Para isto, tem de pagar certa quantia em dinheiro, abre parênteses, conforme o que possa ser solicitado, fecha parênteses. Desta forma, adquirem os publicadores sua cartilha, ou a maioria dos que a possuem. Em resumo, no México,
Homens em idade de alistamento são obrigados a passar por uma jornada de treinamento militar durante o período de 1 ano. Por ocasião do registro, o inscrito recebe um certificado ou cartilha com espaços para anotação de comparecimento às aulas semanais de instrução militar. É ilegal e punível qualquer funcionário preencher este registro de comparecimento caso um inscrito não tenha realmente comparecido. Mas os funcionários podem ser subornados para agirem dessa forma, e muitos homens no México o têm feito. Segundo a comissão do escritório da filial, esta é também uma prática comum entre as testemunhas de Jeová no México. Por quê? Note o que continua a dizer a declaração da filial. A posição dos irmãos do México relacionada com este assunto foi considerada anos atrás pela sociedade e dispomos da orientação que temos seguido desde então quando os irmãos vêm à sociedade em busca de informações sobre este assunto. Abre parênteses, veja a cópia fotostática em anexo. Fecha parênteses. Qual era a orientação provida pela sociedade que o escritório da filial do México vinha seguindo durante anos? Como foi ela fornecida? Como se comparavam a orientações provida com a posição adotada em Malawi e as declarações enérgicas, inflexíveis, expressas pelos membros do corpo governante contra até mesmo um pequeno indício de transigência? Contra qualquer forma de apoio moral, quer direta, quer indiretamente, à instituição militar? Fiz uma viagem ao México alguns dias após a reunião do corpo governante de 15 de novembro de 1978, a qual havia resultado num impasse sobre a questão do serviço alternativo. Fui designado para visitar o escritório da filial do México, bem como os de vários países da América Central. Durante minha reunião com a Comissão de Filial do México, eles trouxeram à atenção a prática descrita em seu relatório. Disseram que a terrível perseguição suportada pelas testemunhas de Jeová em Malawi por causa da sua recusa de comprar uma carteira do partido tinha feito com que muitas testemunhas no México se sentissem perturbadas em sua consciência. Esclareceram, entretanto, que seu conselho às testemunhas mexicanas se harmonizava plenamente com o conselho que o escritório da filial havia recebido da sede mundial. Que conselho era esse? Pode parecer difícil para alguns acreditar que o conselho dado fora realmente dado, mas esta é a prova apresentada pela comissão da filial. Primeiro vem esta carta. 4 de fevereiro de 1960, número 123, NH Nor, 124, Columbia Heights, Brooklyn 1, Nova York. Prezado irmão Nor, temos 2 perguntas que gostaríamos de submeter à diretriz da sociedade. Primeiro, temos um caso em que o pai da moça é servo de congregação. A moça é casada e seu marido, bem como ela, eram publicadores e estavam morando com o pai, que é servo de congregação. O genro é desassociado porque tinha outra mulher. Durante um período de alguns anos, este genro cria 2 famílias, uma com sua esposa legal e irmã na verdade, vivendo com ela na casa de seu sogro, que é servo de congregação e tem, ao mesmo tempo, a sua outra mulher e cria uma família com ela. Evidentemente, ele está desassociado a todo este tempo, devido ao sogro deste homem, iníquo, permitir-lhe viver com sua filha em sua própria casa, tem-se provocado muita confusão e dissensão na congregação, ao ponto do número de publicadores ter caído com os anos e a congregação, abre parênteses, unidade, fecha parênteses, estar numa condição muito ruim. A pergunta é: tem a filha o direito de viver com este homem? Ele é seu marido legal, é verdade, mas, ao mesmo tempo, mantém outra família. Está o sogro agindo corretamente ao permitir que este homem viva com sua filha, abre parênteses, uma irmã, fecha parênteses, em sua casa?
gostaríamos de dispor das normas da sociedade em tal situação, de modo que possamos cuidar deste caso. Outra coisa que tem de ser discutida aqui é a lei de marchar como parte do programa de treinamento militar. Depois de marchar por um ano, consegue-se a carteira provando que cumprimos com nosso ano de marcha e esta carteira é nosso documento básico para garantir-nos um passaporte, carteira de motorista e, de fato, muitas transações legais. Os irmãos compreendem a posição cristã de neutralidade com relação a tais assuntos, mas muitos irmãos fazem pagamento em dinheiro a certos funcionários e eles põem em ordem sua carteira de marcha. É este procedimento honesto? Quando um irmão realmente marcha, aplicamos a norma de que eles transigiram e não os designamos como servos durante pelo menos 3 anos. Mas aqui um irmão, que provavelmente é servo ou servo de circuito, tem sua carteira de marcha, a qual usa de vez em quando em suas transações legais, mas sem ter marchado. O que é correto neste respeito? O costume entre os irmãos é e tem sido pagar por isto uma quantia em dinheiro e garantir sua carteira de marcha, e muitos deles estão servindo atualmente como servos de circuito e servos de congregação. Estão eles representando uma farsa ou é simplesmente uma dessas coisas deste sistema de coisas fraudulento? Devemos deixá-lo passar ou deve ser feita alguma coisa em relação a isso? Existem irregularidades neste país. O guarda o faz parar no acostamento e trabalha por sua mordida ou pequeno suborno de 40 centavos. Todo mundo sabe que ele não tem nenhum direito de fazer isso, mas lhes dão 5 pesos para escapar de ir à delegacia, ser multado em 50 pesos e perder muito tempo. É um hábito aqui, uma prática geral. Significa a carteira de marcha o mesmo? Seu conselho sobre isto será apreciado, unidos no serviço de Jeová. O que você acabou de ler é uma cópia de uma carta da filial do México ao presidente da sociedade, cujo segundo parágrafo mostra a pergunta feita pela filial visando uma resposta sobre o pagamento de subornos em troca de um documento militar falsificado. Abre parênteses. A cópia é da cópia a carbono guardada pela filial que, diferente do original, não leva costumeiramente assinatura. Fecha parênteses. Qual resposta foi dada à indagação deles? A resposta da sociedade veio numa carta de 2 páginas, datada de 2 de junho de 1960. A segunda página tratava da questão militar sobre a qual se escreveu. Esta é a página da carta que a comissão da filial me apresentou, contendo o conselho da sociedade sobre suas perguntas. Tradução do segundo parágrafo referente ao serviço militar. Com relação aos que são isentos do serviço militar por meio de uma transação monetária com os funcionários nela envolvidos, assemelha-se ao que é feito em outros países latino-americanos, nos quais os irmãos têm gratificado algum funcionário militar pela isenção a fim de preservar sua liberdade para atividades teocráticas. Se os membros da instituição militar estiverem dispostos a aceitar tal arranjo, com base no pagamento de uma gratificação, então isso é responsabilidade destes representantes da organização nacional. Em tal situação, o dinheiro pago não vai para a instituição militar, mas fica na posse do indivíduo encarregado do arranjo. Se a consciência de certos irmãos os permite participar de tal arranjo, visando continuar em liberdade, não temos nenhuma objeção. Evidentemente, caso se envolvam em quaisquer dificuldades por causa de seu modo de agir, então terão de arcar eles mesmos com tais dificuldades, e nós não poderemos prestar-lhes nenhuma assistência. Mas, se o arranjo é comum aí e é aceito pelos fiscais, os quais não fazem nenhuma investigação sobre a veracidade do assunto, então o problema pode ser ignorado pelas suas vantagens de crescimento.
Caso surja uma emergência militar e sejam estes irmãos confrontados com sua carteira de marcha, serão obrigados a tomar uma decisão da qual não poderão safar-se por meio de pagamento em dinheiro, e a sua integridade será provada, tendo de demonstrar prontamente qual é a sua posição e provar que são a favor da neutralidade cristã num teste decisivo. Lealmente a seu dispor no Ministério do Reino, Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados de Pensilvânia. Embora a carta da filial fosse dirigida ao presidente Knorr, a resposta, que leva à assinatura carimbada da corporação, foi evidentemente escrita pelo vice-presidente Fred Franz, que, conforme dito anteriormente, era regularmente consultado pelo presidente Knorr a fim de formular princípios sobre assuntos desta natureza. A linguagem é típica do vice-presidente. As declarações contidas nesta carta são dignas de nota. Seria útil deter-se um pouco para voltar atrás e compará-las com as declarações anteriormente relacionadas dos membros do corpo governante ao debaterem a questão do serviço alternativo. Declarações feitas, então, sem rodeios e sem pautar-se por uma linguagem amena, mas que eram muitas vezes duras e até agressivas. Nesta resposta à indagação do México, evita-se a palavra suborno, substituindo-a pelas referências a uma transação monetária, a pagamento de uma gratificação. A ênfase recai sobre o fato de que o dinheiro vai para um indivíduo em vez de ir para a instituição militar, indicando aparentemente que isto realça, de alguma maneira, o aspecto moral do negócio. A carta fala do arranjo como sendo comum aí e diz que, enquanto os fiscais não investigarem a veracidade do assunto, pode ser ignorado em função das vantagens de crescimento. Encerra mencionando a manutenção da integridade em algum possível teste decisivo no futuro. Se esta mesma mensagem fosse colocada no mesmo tipo de linguagem dos membros do corpo governante ouvida nas sessões em que debatiam o serviço alternativo, creio que sua leitura se pareceria mais com a seguinte: pagar subornos a funcionários corruptos é prática das testemunhas de Jeová em outros países latino-americanos. Se os homens da máquina de guerra estiverem dispostos a ser subornados, o risco é deles. Pelo menos não se está pagando o suborno à própria máquina de guerra em si, simplesmente a um coronel ou oficial que embolsa o suborno para si. Se a consciência dos irmãos lhes permitir fazer um negócio com algum funcionário encarregado da receptação, não faremos objeção alguma. Evidentemente, se houver problema, não deverão voltar-se para nós em busca de ajuda, já que todo mundo lá está fazendo isso e os fiscais não fazem nenhuma questão quanto aos documentos falsificados. Então, vocês do escritório da filial podem simplesmente desviar também a sua vista. Se vier uma guerra, haverá tempo suficiente para ficarem apreensivos quanto a enfrentar corajosamente a questão da neutralidade, lealmente ao seu dispor no Ministério do Reino. Não é minha intenção ser sarcástico e não creio que essa colocação constitua sarcasmo. Creio que seja uma apresentação razoável do Conselho da Sociedade ao escritório da filial do México, posta em linguagem realista, livre de eufemismos, linguagem mais parecida com a usada nas mencionadas reuniões do corpo governante. O motivo pelo qual esta informação é pessoalmente tão chocante para mim é que, no exato momento em que a carta afirmava que a sociedade não tinha nenhuma objeção caso as testemunhas no México, confrontadas com a convocação para o treinamento militar, achassem conveniente safar-se por meio de pagamento em dinheiro, havia dezenas de jovens na República Dominicana gastando anos preciosos de sua vida na prisão, porque tinham se recusado a um tipo idêntico de treinamento.
Alguns, tais como Leon Glass e seu irmão Henrique, foram condenados 2 ou 3 vezes devido à sua recusa, desperdiçando um total de até 9 anos de sua juventude na prisão. O presidente e o vice-presidente da sociedade tinham visitado a República Dominicana durante esses anos e fizeram-se até visitas à prisão onde muitos destes jovens estavam detidos. Eu não podia compreender como se podia estar ciente da situação destes prisioneiros dominicanos e, ainda assim, aplicar tal critério duplo. 4 anos depois de haver sido dado aquele conselho ao México, ocorreu a primeira irrupção de ataques violentos contra as testemunhas de Jeová em Malawi, abre parênteses, 1964, fecha parênteses, e levantou-se a questão do pagamento da carteira do partido. A posição adotada pelo escritório da filial de Malawi era que fazer isso seria uma violação da neutralidade cristã, uma transigência desonrosa para o verdadeiro cristão. A sede mundial sabia que esta era a posição adotada. Pouco depois, a violência diminuiu e estourou então outra vez em 1967 de maneira tão furiosa que milhares de testemunhas foram forçadas a fugir de seu país. Os relatórios sobre as terríveis atrocidades chegavam em número crescente, inundando a sede mundial. Que efeito teve sobre eles e suas consciências no que se refere à posição adotada no México? Em Malawi, testemunhas estavam sendo espancadas e torturadas, mulheres estavam sendo estupradas, lares e campos estavam sendo destruídos e famílias inteiras estavam fugindo para outros países. Abre parênteses. Veja o livro Testemunhas de Jeová, Proclamadores do Reino de Deus, página 674, fecha parênteses. Decididas a apegar-se à posição da organização de que pagar por uma carteira do partido era um ato de deslealdade. Ao mesmo tempo, no México, testemunhas estavam subornando funcionários militares para preencherem um certificado declarando falsamente que tinham cumprido com suas obrigações militares e, quando iam ao escritório da filial, o pessoal de lá seguia o conselho da sociedade e não dizia nada que indicasse de maneira alguma que esta prática fosse inconsistente com as normas da organização ou com os princípios da palavra de Deus. Tendo conhecimento disto, como foram afetados os de posição mais elevada na organização? Considere. 9 anos depois de a filial do México ter escrito a sua primeira carta, escreveram uma segunda carta datada de 27 de agosto de 1969, também endereçada ao presidente Nor. Desta vez, eles enfatizaram um ponto específico que achavam ter sido passado por alto. Esta é uma amostra da matéria das páginas 13 e 4 da carta, que me foi fornecida pela comissão da filial. Sublinhei o ponto principal, focalizado pela filial. Tradução. Pergunta. Durante as reuniões da filial em junho, discutiu-se o assunto, o qual é apresentado nas páginas 34 e 35 do Ajuda para Responder. Devido ao modo como a questão militar tem sido tratada ao longo dos anos aqui, eu trouxe o assunto à atenção de alguns dos irmãos daí. Porém, já que achei que eu podia não ter em mente alguns dos detalhes do assunto, achou-se melhor esperar e escrever daqui e obter então a resposta. Ao fazermos uma revisão nos arquivos antigos, encontramos uma carta de 4 de fevereiro de 1960, número 123, na qual se faz a pergunta quanto ao que fazer em vista dos muitos que estavam pagando uma quantia em dinheiro para receber o documento legal dado aos em idade de serviço militar. No entanto, não foi mencionada na pergunta que, quando se recebe este documento, o recebedor é enquadrado como reservista de primeira classe, sujeito a ser convocado caso venha a surgir eventualmente uma emergência de que o exército da ativa não possa dar conta. Portanto, esta é a nossa pergunta.
Muda isto a norma apresentada em sua carta de 2 de junho de 1960, abre parênteses, 157, fecha parênteses, página 2, a qual responde nossa carta acima mencionada? Eis o que dizia a sua carta. Com relação aos que são isentos do treinamento militar por meio de uma transação monetária com os funcionários nela envolvidos, assemelha-se ao que é feito em outros países latino-americanos, nos quais os irmãos têm gratificado algum funcionário militar pela isenção, a fim de preservar sua liberdade para atividades teocráticas. Se os membros da instituição militar estiverem dispostos a aceitar tal arranjo com base no pagamento de uma gratificação, então isso é responsabilidade destes representantes da organização nacional. Em tal situação, o dinheiro pago não vai para a instituição militar, mas fica de posse do indivíduo encarregado do arranjo. Se a consciência de certos irmãos os permite participar de tal arranjo, visando continuar em liberdade, não temos nenhuma objeção. Evidentemente, caso se envolvam em quaisquer dificuldades por causa de seu modo de agir, então terão de arcar eles mesmos com tais dificuldades, e nós não poderemos prestar-lhes nenhuma assistência. Mas, se o arranjo é comum aí e é aceito pelos fiscais, os quais não fazem nenhuma investigação sobre a veracidade do assunto, então o problema pode ser ignorado pelas suas vantagens de crescimento. Caso surja uma emergência militar e sejam estes irmãos confrontados com sua carteira de marcha, serão obrigados a tomar uma decisão na qual não poderão safar-se por meio de pagamento em dinheiro, e a sua integridade será provada, tendo de demonstrar prontamente qual é a sua posição e provar que são a favor da neutralidade cristã num teste decisivo. O que foi citado da sua carta é o que tem sido seguido, mas parece que deveria haver alguma modificação nisso quando se considera que estes irmãos são reservistas de primeira classe. Naturalmente, a impressão é que a bênção de Jeová tem estado com seus servos daqui, já que a obra tem progredido muito bem durante os anos, e isto apesar de a maioria dos servos de circuito e distrito e daqueles que servem na família de Betel haverem seguido este procedimento. Apreciaríamos muito contar com alguma informação dos irmãos sobre este assunto quanto a se deve fazer uma mudança ou não. Caso se faça uma mudança e este procedimento não seja seguido, os irmãos não poderão então receber um passaporte. Contudo, podem sempre assistir a assembleias no país. Caso seja feita uma mudança, qual será a situação dos que são reservistas de primeira classe? Como deverá isto ser tratado? Estamos à espera de sua resposta sobre o assunto. A construção do nosso novo prédio está progredindo muito bem e ansiamos por vê-lo terminado e em funcionamento para o louvor de Jeová e para a edificação dos irmãos pelas assembleias a serem realizadas lá. Estejam certos de nosso amor e melhores votos, seu irmão e conservo. A resposta enviada, com data de 5 de setembro de 1969, traz o carimbo da Sociedade de Nova York, mas o símbolo antes da data indica que foi escrita pelo presidente através de um secretário. Abre parênteses. A é o símbolo do presidente e AG é o símbolo mantido por um de seus secretários. Fecha parênteses. Tendo em mente que a sede mundial estava plenamente informada do sofrimento horrendo pela qual as testemunhas de Jeová em Malawi já tinham passado em 1964 e em 1967 por recusarem-se firmemente a pagar pela carteira do partido, quando forçadas a isto pelo governo de seu país, considere a resposta enviada a 5 de setembro de 1969, atendendo à consulta da filial do México. Tradução: Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados, A/AG, 5 de setembro de 1969.
Filial do México. Prezados irmãos, temos em mãos a sua carta de 27 de agosto, abre parênteses, 182, fecha parênteses, na qual fazem uma pergunta sobre os irmãos que se alistaram no México e que são agora reservistas de primeira classe. A carta citada por vocês, de 4 de fevereiro de 1960, abre parênteses, 123, fecha parênteses, abrange todo o assunto. Não há nada mais a dizer. A responsabilidade recairá sobre estes indivíduos quanto ao que pretendem fazer no caso de serem alguma vez convocados e é bastante cedo para tomar-se qualquer atitude. No ínterim, estes irmãos que se alistaram e que pagaram uma taxa estão livres para ir em frente com seu serviço. Não que estejamos dando a nossa aprovação sobre este assunto, mas é a consciência deles, não a nossa, que lhes tem permitido seguir este modo de agir que têm adotado. Se a consciência deles lhes permite fazer o que têm feito e se não estão transigindo de maneira alguma, então simplesmente deixem o assunto de lado. Não há nenhum motivo para vocês responderem quaisquer perguntas ou darem comentários a pessoas, nem se houverem numa discussão. Algum dia, talvez eles se defrontem com a questão e tenham de tomar uma decisão, como destaca a carta, e então caberá aos mesmos decidirem. Não podemos decidir pela vida de cada um no mundo. Se a consciência destas pessoas lhes permitir fazer o que fazem e alistarem-se como reservistas, caberá a eles preocupar-se, caso fiquem preocupados. Não compete ao escritório da sociedade preocupar-se com isso. A sociedade sempre disse que as pessoas devem agir de acordo com a lei, e se o indivíduo tiver feito o que vocês descreveram em sua carta e se isso não fere a consciência dele, então deixemos o problema simplesmente como está. Não há nenhum motivo para decidirmos pela consciência de outro homem, nem para envolvermos-nos em debate ou controvérsia sobre o assunto. Se os indivíduos não estiverem transigindo no sentido de portarem armas e se o que estão fazendo continua a permitir-lhes que façam de suas espadas empodadeiras, então a decisão fica com eles. Caso venham a mudar essa posição em suas vidas, é bastante cedo para que os superintendentes na congregação adotem alguma medida. Portanto, deixem as coisas ficarem como estão e têm estado desde fevereiro de 1960, sem mais comentários. Que a rica bênção de Jeová esteja com vocês, seus irmãos. O que torna tudo isso absolutamente incrível é que a posição da organização quanto a fazer parte das Forças Armadas tem sido sempre idêntica à sua posição quanto a fazer parte de uma organização política. Em ambos os casos, qualquer testemunha que passe a ter tal participação é automaticamente vista como dissociada. Todavia, a Comissão de Filial do México deixou claro como cristal que todas estas testemunhas que haviam recebido o certificado completo do serviço militar, abre parênteses, por meio de suborno, fecha parênteses, estavam agora classificadas como reservistas de primeira classe das Forças Armadas. As testemunhas de Malawi arriscavam totalmente a vida, lares e terra para aderir à postura adotada com relação a seu país. No México, não estando envolvido tal tipo de risco, ainda assim aplicou-se a indulgência máxima. Lá, os varões testemunhas podiam ser membros reservistas de primeira classe do Exército e ainda assim ser superintendentes de circuito ou distrito ou membros da família de Betel. O relatório da Comissão de Filial torna isto claro, abre parênteses, bem como mostra quão comum era a prática de suborno para receber-se o certificado entre as testemunhas, fecha parênteses. Prossegue dizendo: conforme indicado na carta acima mencionada de Brooklyn, os irmãos têm de usar a sua própria consciência sobre este assunto. Algo que, não obstante, seria bom explicar é que, no México,
Obter a cartija desta maneira, abre parênteses, por pagamento, fecha parênteses, tornou-se muito comum na organização. As inconveniências causadas por não receber-se a cartija são as de que ninguém pode deixar o país, abre parênteses, algo feito frequentemente pelos irmãos deste país ao irem às assembleias nos Estados Unidos, fecha parênteses, ou ter um pouco de dificuldade em conseguir trabalho quando este documento é exigido. À parte disso, os jovens não teriam nenhuma forte razão para procurar receber o documento, mas é tão fácil recebê-lo e, ao consultar outros jovens que o receberam, ficam sabendo como fazê-lo, e estes jovens nem mesmo pensam se isso é totalmente correto em si mesmo, que eles recebam individualmente este documento da maneira acima mencionada. Literalmente, milhares de testemunhas no México sabem a verdade da situação assim descrita. Todos os membros da Comissão de Filial do México sabem disso, e todos os membros do corpo governante das Testemunhas de Jeová sabem qual era a posição estabelecida pela Sede Mundial sobre o assunto. Todavia, fora do México, muito poucas pessoas têm qualquer ideia do que foi dito. Provavelmente, ninguém entre as testemunhas em Malawi a tem. Não posso imaginar um critério mais obviamente duplo. Nem posso conceber um raciocínio mais distorcido do que o que admite a posição adotada no México e argumenta, ao mesmo tempo, de maneira tão veemente a dogmática que aceitar o serviço alternativo é condenável porque é visto pelo governo como cumprimento do serviço militar. É um reconhecimento tácito e implícito da máquina de guerra de César. Os membros homens que fizeram essas declarações nas reuniões do corpo governante e insistiam que não queremos nenhuma área de indefinição e que os irmãos precisam ter suas consciências educadas, disseram-no sabendo que, por mais de 20 anos, uma prática comum entre as testemunhas de Jeová no México havia sido pagar suborno por um certificado declarando que tinham cumprido com seu serviço militar, uma prática declarada oficialmente pela Sede Mundial como dependendo da consciência deles. Apesar disso, alguns membros, abre parênteses, e, felizmente, em várias das reuniões eram apenas uma minoria, fecha parênteses, argumentavam a favor da posição tradicional de rotular um homem como dissociado no caso de ele, em atenção à pergunta de um juiz quanto a trabalhar em hospital, responder de modo sincero e honesto que sua consciência o permite. Favoreciam essa norma enquanto sabiam que, no México, homens que eram anciãos, superintendentes de circuito, superintendentes de distrito e membros do pessoal do escritório da filial subornaram funcionários para conseguir seus certificados completos de serviço militar, declarando que eles eram agora reservistas de primeira categoria das Forças Armadas, a máquina de guerra. 2 membros da administração, o que era presidente e o vice-presidente, tinham desenvolvido, na maior parte, a norma de que responder com toda a honestidade e absoluta legalidade à pergunta de um juiz de forma indicada constituía um acordo que devia ser condenado. Incrivelmente, estes eram os membros que haviam se pronunciado sobre fazer uso de suborno para receber, por meios ilegais, um certificado de serviço militar, não como acordo condenável, mas como uma questão de consciência pessoal. Um membro do corpo governante, ao argumentar a favor da posição tradicional, citou um membro da comissão de filial da Dinamarca, Richard Abrahamsson, como tendo dito em relação ao serviço alternativo: estremeço só em pensar nestes jovens exercerem sua própria capacidade de escolha. Todavia, o conselho oficial enviado pela sede da organização à filial do México
era que o pagamento de suborno pelos jovens irmãos em troca de um documento falsificado, declarando-os como reservistas de primeira classe, cabia a eles preocupar-se caso fiquem preocupados. Não compete à sociedade ficar preocupada com isso. Não há nenhum motivo para decidirmos pela consciência de outro homem, diz a carta mais adiante. Por que não se tornou a mesma posição com relação aos irmãos em Malawi? Duvido seriamente que a maioria das testemunhas lá teria chegado às mesmas conclusões a que chegou o pessoal do escritório da filial. É igualmente duvidoso que houvesse um só nativo de Malawi, abre parênteses, na época Nyasalandia, fecha parênteses, entre os que decidiram a adoção de tal norma. Será que não recai responsabilidade alguma sobre os que têm autoridade dentro da organização, pelo que se constitui numa disparidade grotesca na orientação emitida? O que é notável é que, no que se relaciona à falha das autoridades malauis em defender os elevados princípios de sua Constituição, a Sociedade Torre de Vigia declarou que a responsabilidade final deve recair sobre o presidente Banda, ao dizer: se sabe e permite que isso, os maus tratos das testemunhas, continue, então certamente ele, como líder do país e do partido do Congresso Malawi, tem de arcar com a responsabilidade pelo que está acontecendo em seu país e no nome de seu partido político. Semelhantemente, os membros do parlamento e os membros do partido que incitam os jovens à violência ou fecham os olhos ao que acontece não podem ser eximidos da responsabilidade. Podem os funcionários públicos, os oficiais de polícia, a classe judicial e outras autoridades responsáveis que, por causa da preocupação pela sua segurança da posição, aprovam pelo silêncio o que está acontecendo em Malawi, se absolver da responsabilidade? A nota diz: transcrito da Despertai, de 22 de julho de 1968, páginas 21 e 22. Compare com Mateus capítulo 7, versículos 1 a 5. Fim da nota. O mesmo critério pela qual a organização julgou as ações das autoridades malauis deveria ser aplicado também à organização. Se o corpo governante, não só sabendo do que se havia dito sobre as autoridades malauis e sua responsabilidade, mas tendo também conhecimento da posição adotada pela organização no México, realmente acreditasse que a posição promulgada entre a Irmandade em Malawi fosse a certa, então teriam certamente de sentir-se impelidos a rejeitar a posição adotada no México. Para apegar-se à posição rígida adotada em Malawi, eles deveriam ter estado positivamente convencidos da justeza dessa posição, sem nenhuma dúvida quanto a ser ela uma posição a ser adotada por um verdadeiro cristão, do tipo que se baseia de maneira firme e segura na palavra de Deus. Apoiar de alguma maneira a posição adotada no México seria negar que mantivessem tal convicção. Se, por outro lado, acreditassem que a posição adotada no México, ao permitir que homens exercessem sua consciência pessoal quanto a receber o certificado de serviço militar, abre parênteses, mesmo por meios ilícitos, fecha parênteses, fosse certa ou, pelo menos, aceitável, então eles deveriam certamente ter estendido aos irmãos em Malawi o mesmo direito de exercer sua consciência num assunto que não envolvia nem suborno, nem ilegalidade, nem falsificação. Qualquer demonstração de tolerância, de fechar os olhos diante dos fatos, de consentir pelo silêncio num critério duplo, talvez por causa da preocupação pela sua segurança da posição, significaria seguir o mesmo procedimento condenado por eles com respeito aos funcionários malauis, do maior ao menor. O que foi dito realmente pelo corpo governante durante as reuniões nas quais se trouxe a sua atenção à informação procedente do México? A norma para o México fora desenvolvida primariamente por apenas 2 homens, mas agora todo o corpo tinha conhecimento dela. A nota diz:
Nessa época, abre parênteses, 1978, fecha parênteses, Nathan Knorr era falecido. Fred Franz, agora presidente, participava de todas as reuniões que envolviam a discussão do serviço alternativo. Fim da nota. Qual a responsabilidade que sentiam e como reagiram à evidente disparidade entre esta posição e a adotada em Malawi? Quando suscitei o assunto, não se ouviu nenhuma palavra de desaprovação ou de indignação moral por parte dos que argumentavam com termos tão veementes e intransigentes contra o serviço alternativo. Não houve requerimento algum em prol de alguma ação para mudar-se a norma existente no México, do tipo em prol no qual se declarasse audaciosamente contra o menor indício de transigência. Apesar de as testemunhas malauis terem sido atingidas pela terceira e quarta ondas de violência, abre parênteses, em 1972 e 1975, fecha parênteses, não ouvi nenhuma expressão de pesar diante da disparidade entre o critério de lá e o aplicado no México. A maioria dos membros achavam, aparentemente, que podiam aceitar a norma do México, ao passo que insistiam simultaneamente num critério totalmente diferente para as pessoas de outros lugares. Digo mais uma vez, não acho que o assunto se resuma simplesmente a tendências pessoais, aos membros individuais envolvidos. Cheguei à conclusão de que esta maneira de ver é, na realidade, um resultado característico de qualquer estrutura de autoridade que adote uma abordagem legalista com relação ao cristianismo, possibilitando aos que fazem parte da estrutura de autoridade presenciarem critérios duplos sem padecer de dores agudas de consciência. Para o seu próprio mérito, os irmãos no México ficaram perturbados em suas consciências ao saberem do intenso sofrimento das testemunhas em Malawi, que se recusavam a pagar um preço legal de maneira lícita por uma carteira do partido do governo que regia o país, enquanto eles mesmos estavam adquirindo ilegalmente um certificado de serviço militar por meio de suborno. Os da cúpula da chamada Torre de Marfim pareciam, entretanto, estranhamente livres de tais sentimentos, insensíveis quanto às consequências de tal critério duplo sobre as pessoas. Este, creio eu, é também um resultado do sistema, motivo pelo qual acho tal sistema particularmente tão repulsivo. Todos os membros do corpo governante estavam plenamente cientes da norma no México por volta do outono de 1978. Quase um ano depois, em setembro de 1979, o corpo governante deu novamente continuidade à discussão da questão ainda não decidida do serviço alternativo, suscitada desta vez por uma carta da Polônia. Advertindo que o serviço alternativo podia ser uma cilada para doutrinar os irmãos, Milton Henschel administrou extrema cautela ao falar em favor da prática de muitas testemunhas polonesas que adotavam um recurso conveniente para ir trabalhar nas minas de carvão para evitar o recrutamento. Lloyd Barry instou mais uma vez para que nos apegássemos à posição de que as testemunhas deveriam manter-se livres de toda a organização militar. Ted Jarax disse que nossos irmãos vão ter problemas e eles se voltam para a Organização de Jeová em busca de orientação, que havia necessidade de evitar diversidade de opiniões, que não deveríamos dar aos irmãos a ideia de que o corpo governante estava dizendo vão em frente e se submetam às ordens do serviço alternativo. Carey Barber manifestou a opinião de que não há margem neste caso para exercer a consciência. É algo que temos simplesmente de ir em frente, sem fazer concessões. Fred Franz disse que nossa consciência tem de ser treinada pela Bíblia e firmou novamente seu apoio à posição tradicional
contra aceitar qualquer serviço alternativo. Nessa ocasião, Ewart Shiri não era mais membro do corpo, tendo apresentado sua renúncia de acordo com os desejos do corpo governante. Gransuter estava ausente da reunião, tendo tanto ele como Shiri votado a favor de uma mudança na norma na reunião de 15 de novembro de 1978. Mas havia 2 novos membros no corpo, Jack Barr, abre parênteses, da Inglaterra, fecha parênteses, e Martin Poetzinger, abre parênteses, da Alemanha, fecha parênteses. E eles estiveram presentes à reunião de 15 de setembro de 1979. Quando se apresentou finalmente uma moção, a votação ficou dividida bem ao meio, 8 a favor da mudança na norma e 8 contra, abre parênteses, inclusive os 2 novos membros, fecha parênteses. Em 1980, no dia 3 de fevereiro, pôs-se mais uma vez o assunto na agenda. Nessa época, tinha transcorrido mais de 1 ano desde a minha visita ao México e Albert Schroeder tinha feito outra visita anual lá. Os membros da comissão de filial do México expressaram novamente sua preocupação com a prática de suborno para obter documentos falsificados do serviço militar, e Schroeder relatou sobre esta persistente situação ao corpo ao voltar. As observações feitas por vários membros durante a reunião tornaram evidente que não seria alcançada a maioria de 2/3 para qualquer dos lados da questão do serviço alternativo e, nessa situação, não se apresentou sequer uma moção. O assunto foi arquivado. Desde o tempo em que foi recebida a carta de Michel Weber, o ancião da Bélgica, em novembro de 1977 até fevereiro de 1980, o corpo governante das Testemunhas de Jeová havia tentado, em 6 ocasiões diferentes, resolver a questão sem sucesso. A nota diz: para mais detalhes sobre este assunto, veja a sequência de crise de consciência intitulada Em Busca da Liberdade Cristã, abre parênteses, em inglês, fecha parênteses, páginas 256 a 270. Fim da nota. Que dizer, no entanto, das pessoas afetadas pela norma que continuava em vigor, daqueles que foram chamados pela revista A Sentinela de As Fileiras? Podiam eles também arquivar a questão? Pelo contrário, a incapacidade do corpo de chegar a uma maioria indispensável de 2/3 significava que as testemunhas de Jeová do sexo masculino, em qualquer país do mundo, que agissem de acordo com sua consciência e aceitasse o serviço alternativo como uma exigência apropriada do governo, poderia, no entanto, fazê-lo, somente com o custo de ser visto como alguém fora da organização, igual a pessoas expulsas. Isso também significava que o corpo governante como um todo era favorável a que a norma com 20 anos em vigor no México continuasse em vigor, enquanto uma norma totalmente diferente em Malawi permanecia inalterada. 2 tipos de pesos e de medidas. 2 tipos de pesos são algo detestável para Jeová, e uma balança fraudulenta não é boa. Provérbios capítulo 20, versículo 23. Isso talvez ajude a entender o raciocínio de alguns membros no caso de outras circunstâncias prevalecentes no México virem a ser reexaminadas. Em resultado da Revolução Mexicana e em razão da longa história da Igreja Católica de deter imensas extensões de terra e outras propriedades no país, a Constituição mexicana proibia, até recentemente, a qualquer organização religiosa o direito de possuir bens imóveis. As igrejas e os bens da igreja eram, de fato, mantidos sob custódia pelo governo, que permitia o uso destes pelas organizações religiosas. Devido à exploração no passado por parte de clérigos estrangeiros, não se permitia aos missionários ou ministros estrangeiros exercer tal função no México. Qual foi o resultado disto para a organização das testemunhas? A administração da sede da Organização das Testemunhas de Jeová decidiu, muitas décadas atrás,
em função da lei existente, que as Testemunhas de Jeová do México se apresentariam não como uma organização religiosa, mas como uma organização cultural. A corporação local aí formada, La Torre del Vigia, foi assim registrada junto ao governo do México. A nota diz: tenho cópia de um registro feito com data de 10 de junho de 1943, no qual a Secretaria de Relações Exteriores autoriza o registro de La Torre del Vigia como associação civil fundada para a divulgação científica, educadora e cultural não lucrativa. Supõe-se que este seja o registro original e, em tal caso, este arranjo esteve em vigor por uns 46 anos. Fim da nota. De modo que as Testemunhas de Jeová, durante muitas décadas, não falavam em ter reuniões religiosas ou religiões bíblicas, mas em ter reuniões culturais. Nestas reuniões, elas não tinham orações ou cânticos, e isto também se aplicava ao caso de assembleias maiores. Quando se empenhavam na atividade de casa em casa, carregavam somente literatura da Torre de Vigia, que diziam ser provida pela Sociedade Torre de Vigia, como uma ajuda para eles em sua atividade cultural. Não levavam a Bíblia durante tal atividade, pois isso os identificaria como se empenhando em atividade religiosa. Um grupo de testemunhas de determinada área não era chamado de congregação, mas de companhia. Não falavam em ter batismos, mas referiam-se à mesma coisa chamando-a de realizar o símbolo. Não se usava esta linguagem dupla por morarem em algum país totalitário que tomava medidas repreensivas contra a liberdade de adoração. A nota diz: o governo do México havia, na realidade, demonstrado considerável tolerância para com as testemunhas, já que deviam ter conhecimento de que a apresentação que faziam de si mesmas como uma organização cultural e não religiosa era simplesmente um subterfúgio. Fim da nota. Fazia-se isso principalmente para escapar de ter de cumprir com os regulamentos do governo referentes à posse de bens imóveis por parte de organizações religiosas. Não se deve pensar que o arranjo fosse algo inventado e decidido pelas próprias testemunhas mexicanas. Era um arranjo desenvolvido e posto em prática pela sede internacional em Brooklyn. A nota diz: em 1970, eu e minha esposa assistimos a uma Assembleia Internacional na Cidade do México e nos hospedamos no Betel da Sociedade. O presidente Nor estava presente e, durante nossa permanência, conduziu um grupo de nós num passeio pelos vários edifícios da filial. Durante o passeio, ele comentou diretamente sobre a categoria de acordo com a lei de organização cultural que predominava no México e mencionou especificamente como razão primária para esta categoria inusitada o fato de eles permitirem manter o controle sobre as propriedades da organização no país. Fim da nota. É interessante contrastar a eliminação deliberada de orações e cânticos nas reuniões de testemunhas no México com a postura da sociedade nos Estados Unidos, onde estavam dispostos a lutar, caso após outro, em todas as instâncias até a Suprema Corte do país, em vez de abrir mão de certas práticas, tais como oferecer literatura de porta em porta sem autorização e sem ter de registrar-se na polícia, do direito de usar carros de som, distribuir literatura nas esquinas das ruas e muitas outras práticas que são abrangidas pelos direitos constitucionais. A organização não queria renunciar a nenhuma destas coisas. Lutou para garanti-las,
apesar de estes métodos específicos não serem coisas certamente utilizadas pelos cristãos primitivos do primeiro século e não poderem ser, portanto, contados como estando entre as práticas cristãs primárias. Todavia, a oração congregacional ou em grupo era uma prática religiosa primária nas reuniões cristãs primitivas e o tem sido entre os servos de Deus desde tempos imemoriais. As testemunhas de Jeová, no entanto, eram instruídas a dizer que suas reuniões não eram religiosas. Poucas coisas poderiam ser vistas como mais plenamente relacionadas com a adoração a Deus, como mais puramente espiritual que a oração. Quando um decreto imperial na Pérsia proibiu a oração a qualquer pessoa, com exceção do rei, por um período de 30 dias, o profeta Daniel considerou a questão tão crucial que arriscou o cargo, os recursos e a própria vida por violar o decreto. A nota diz: Daniel, capítulo 6, versículos de 1 a 11. A sede da organização considerou, entretanto, conveniente sacrificar a oração congregacional entre as testemunhas de Jeová por todo o México. Com que benefício? Com que vantagem de crescimento? Por abrir mão da oração e cântico congregacionais e do uso da Bíblia na atividade pública de testemunho, a organização podia conservar a posse dos bens da sociedade no México e funcionar livre dos regulamentos governamentais a que outras religiões se submetiam. Estavam dispostos a dizer que a sua organização não era uma organização religiosa, que as suas reuniões não eram reuniões religiosas, que a sua atividade de testemunho não era uma atividade religiosa, que o batismo não era um ato religioso, quando em qualquer outro país do mundo as testemunhas de Jeová estavam dizendo exatamente o contrário. Abre parênteses. Para informação adicional, veja o apêndice. Fecha parênteses. Já que eles sabiam deste arranjo, alguns membros do corpo governante talvez tenham ficado inclinados a aceitar o pagamento de suborno por documentos falsificados, como não estando tão fora dos limites da diretriz geral para as testemunhas de Jeová nesse país. Isso talvez explique, em parte, como eles podiam, enquanto isso, falar tão inflexivelmente contra transigência em outros países. É-se evidente que, na mente de alguns membros, não se trata de uma questão de critério duplo. Essa é a norma: fazer o que quer que a organização decida e aprove. A organização tomou decisões com relação ao México e à prática de suborno lá, deixando-a a cargo da consciência individual e, portanto, isso é aceitável. Um homem pode pagar tal suborno por um certificado militar e ainda assim ser usado nas maiores responsabilidades sem nenhuma necessidade de preocupação especial diante de Deus por parte dos que dirigem a obra lá. A organização decidiu, de modo diferente com relação ao serviço alternativo, abre parênteses, como fez também com relação à situação em Malawi, fecha parênteses, e, portanto, qualquer homem que deixe de seguir essa decisão é indigno de ocupar absolutamente qualquer cargo na congregação. É, de fato, um violador da integridade para com Deus. Eu não conseguia, então, entender como cristãos podiam adotar tal ponto de vista e nem consigo entender agora. Para mim, isso fez com que todos os apelos impetuosos, quase estridentes de alguns, para que se mantivessem limpos do mundo, soassem vazios, como pura retórica, como linguagem impressionante que não se ajustava à realidade. Não podia, de maneira alguma, identificar-me com o raciocínio que admitia tais expressões a despeito de fatos que eram bem conhecidos de todos os membros que proferiam e ouviam essas declarações. Vivi em países latino-americanos por quase 20 anos e não paguei nenhum suborno, mas sei muito bem
que existem em alguns lugares, não só na América Latina, mas em várias partes da Terra, onde, apesar de a lei estar do seu lado e de aquilo que você procura ser perfeitamente legal, é quase impossível resolver certas coisas sem dar dinheiro a um funcionário que não tem o direito de recebê-lo. Não é difícil ver que uma pessoa confrontada com esta situação possa encará-la como uma forma de extorsão, como até nos tempos bíblicos, cobradores de impostos e também militares podiam exigir mais do que era devido e, assim, praticar extorsão. Não me parece justo julgar, de maneira adversa, pessoas que se achem obrigadas a se submeterem a tal extorsão. Mais que isso, não tenho a presunção de julgar aqueles no México que, não tendo a lei do seu lado, agiam contra a lei, que não se submetiam simplesmente à extorsão, mas que, em vez disso, faziam solicitação deliberada de ações ilegais a um funcionário por meio da oferta de dinheiro, a fim de obterem um documento falsificado, ilegal. Não é isto que eu achava tão chocante e até atemorizante no caso todo. É, sobretudo, a maneira pela qual homens de elevada autoridade podem admitir que supostos interesses organizacionais sejam considerados como de tamanha importância quando comparado com interesses de pessoas comuns, pessoas com filhos, lares e empregos, indivíduos, muitos dos quais dão evidência de serem tão escrupulosamente conscienciosos em sua devoção a Deus, como qualquer um desses homens que se sentam como que num tribunal para decidir o que está e o que não está dentro do domínio da consciência de tais pessoas. É ver homens de autoridade que atribuem a si mesmos o direito de manter uma opinião dividida, mas que exigem uniformidade de todos os demais. Homens que expressam desconfiança quanto a outros fazerem uso da liberdade da consciência cristã, mas esperam que esses outros depositem confiança implícita neles e em suas decisões, enquanto concedem a si mesmo o direito de exercer sua consciência por tolerar manobras ilegais e uma óbvia representação enganosa da realidade. É presenciar homens de autoridade que, por causa da mudança de um voto que reduz a maioria de 66% para 62,5%, estarem dispostos a permitir que se mantenha em vigor uma norma que pode fazer com que outros homens sejam submetidos à prisão, separados da família e do lar por meses ou até mesmo mandados para o cárcere por anos, quando esses homens não compreendem a base bíblica da norma que se lhes manda seguir e creem, em alguns casos, que a norma está errada. É o fato de homens de autoridade poderem aplicar uma norma que exorta pessoas comuns, homens, mulheres e crianças, a enfrentarem a perda do lar e propriedades, espancamentos, tortura, estupro e morte por causa da recusa de pagar uma taxa legal em troca de uma carteira da organização que, para todos os efeitos, é a autoridade governante de seu país, ao passo que dizem, ao mesmo tempo, a homens de outro país que é aceitável para eles subornarem funcionários militares em troca de uma carteira que declara falsamente que cumpriram com seu serviço militar e que são reservistas de primeira classe do Exército. É tudo isto o que acho chocante. E não importa quão sinceros alguns possam ser, eu ainda acho tais coisas assustadoras. Particularmente, eu não conseguia compreender como homens adultos podiam deixar de ver inconsistência em tudo isso. Conseguiam deixar de sentir repulsa diante disso, podiam deixar de comover-se profundamente pelos seus efeitos nas vidas das pessoas. Afinal, isso simplesmente me convenceu de que a lealdade organizacional pode levar as pessoas a conclusões incríveis, permitir-lhes desfazer pelo raciocínio as mais torpes das iniquidades,
livrá-las de serem pessoalmente afetadas por qualquer sofrimento que suas normas possam causar. O efeito anestésico que a lealdade à organização é capaz de produzir está, sem dúvida, muito bem documentado, tendo sido demonstrado vez após vez através dos séculos, tanto na história religiosa como na política, pelos casos extremos da Inquisição e durante o regime nazista. Mas ainda pode produzir um efeito doentio quando vista de perto numa área em que alguém jamais esperou. No meu entender, isso ilustra de modo muito forte o motivo pelo qual nunca foi do propósito de Deus que os homens exercessem autoridade tão excessiva sobre seus semelhantes. Fim do capítulo 6.